senador Marcelo Castro, é uma honra, né? Eu estava me lembrando, a última vez que tive uma audiência no Senado, naquela época uma audiência presidida pelo senador Flávio Arnes, na companhia da nossa procuradora querida Hélida Graziano, foi exatamente na discussão do Fundeb, né? Na luta pelo custo aluno qualidade, que hoje, felizmente, virou um princípio constitucional. Eu também vou pedir licença para compartilhar, né? A gente vai falando para o final, né, senador? Muita coisa já a gente vai repetir, eu vou tentar pular, mas eu gosto de umas tabelas, então eu vou pedir licença para compartilhar. Isso, acho que está aí na tela já, né? Podemos... Tudo certo aí, senador? Está na tela? Tá, perfeitamente. Então, muito bem. Então, eu tomo a ideia da vinculação como um cristal, né? Um cristal que a gente não pode mexer, né? Ele é muito delicado. Então, eu começo um pouquinho da história, a Hélida já recuperou, né? Quer dizer, desde 1934, o que os dados mostram é que há uma relação muito íntima, né, entre os períodos de democracia e a vinculação constitucional. Eu chamo aí atenção especial à emenda 24 de 83, exatamente pela grande figura do senador João Calmon, né, a chamada emenda Calmon. Eu até coloquei aqui, eu fui atrás, né, ele chama de uma luta insana, que foi a luta pela vinculação. Ele fala que na primeira tentativa, né, a proposta foi subscrita por 63 dos 65 senadores, mas na votação no Congresso não teve quórum, e 7 meses depois, finalmente, né, também ele cita o apoio do senador saudoso, né, meu conterrâneo mineiro, baiano, né, como a Hélida também, mineira, Itamar Franco, se aprovou, né, em 83 a emenda Calmon, exatamente para evitar problemas. Depois veio a regulamentação em 85, que também foi fundamental nesse processo. Então, eu acho que o Senado, que tem um papel tão assim, relevante na construção dessa emenda constitucional, ele não pode ser o mesmo Senado que, por mais bem intencionado, né, por mais que os efeitos contingenciais aconteçam, que vai flexibilizar, né? Porque não tem como, no Brasil de hoje, a gente fica sempre arrepiado com a ideia de adiar, de flexibilizar. Você mexe, é uma coisa muito delicada, você mexe na vinculação, né? O risco é muito grande. Eu vou trazer rapidamente alguns dados, a Marisa também já trouxe, né? Então, quer dizer, a ideia é que houve inicialmente uma queda das receitas. Ora, a vinculação, ela exatamente protege, quer dizer, se houve queda de arrecadação, o município vai aplicar um valor menor. E dado o caráter até elástico, menos elástico, ou seja, a despesa educacional, por ser mais carregada em pessoal, ela muitas vezes é uma despesa inelástica, a expectativa é que o percentual suba, não caia, né? Mas é mais do que isso, né, colegas? Quer dizer, os municípios receberam recursos adicionais livres de vinculação, né? A Lei 173, ela destinou 60 bi, né? No caso específico dos municípios, foram 23 bilhões e 3 apenas exclusivos à ação de saúde e assistência. Então, 20 bilhões, a própria CNM que afirma, né, foi de uso livre. Quer dizer, eu na época mesmo protestei, porque eu entendia que tínhamos que garantir a vinculação também aí para a educação. Porque eu entendo muito, acho a fala inicial do senador Lazier muito forte e muito procedente. A pandemia é uma guerra, né? E para a guerra, a gente tem visto no Brasil, a primeira guerra foi conseguir as vacinas. E agora a gente está com uma outra guerra, que é muitas vezes convencer as pessoas de que a vacina é fundamental, né? E a arma principal dessa vacina, eu não consigo ver outra que não, dessa guerra, a educação é uma das armas essenciais, né? Então, eu acho que esse elemento é importante. O segundo elemento é mostrar que, na verdade, não houve uma queda tão significativa, né? Então, em 2020, a gente fez uma análise aí, mês a mês, e o que a gente vai observar? Com a introdução dos auxílios emergenciais, principalmente aqueles destinados à população mais pobre, houve um aumento dos recursos, né? Porque a população mais pobre
tudo que entra vira consumo, né? E consumo vira ICMS, vira FPM, vira FPE. Então, o Fundeb, felizmente, em 2020, ele fechou com um saldo negativo mais de 2%, né? Então, e como, embora aquele dado bem colocado pelo representante do MEC mostra que o Fundeb é 63%, eu diria que para 85% dos municípios, o Fundeb é 90%, porque a receita própria ela é concentrada em municípios, poucos municípios, né? Basicamente os municípios da Frente Nacional dos Prefeitos, que são os municípios maiores. 2021, a situação melhorou, como também já foi dito. Quer dizer, até junho, o Fundeb, no ano passado, tinha levantado 89 bilhões, esse ano já são 107. E aí eu não posso ficar triste, porque esse ano tem mais dinheiro, e aí nós não vamos ter como gastar, né? Aqui eu fiz algumas listas, né? E eu queria fazer um parênteses também dessa economia, porque educação é gente, né? Quando nós vamos analisar as redes de educação básica, educação às vezes chega a ser, o pessoal chega a ser 90% do gasto, né? Normalmente é 85%. Então por que está sobrando dinheiro também? Porque, infelizmente, a doutora Hélida já colocou, nós estamos optando muito pelos contratos temporários, pelas terceirizações, que, em geral, são sinônimos de corrupção. Então, se, na verdade, não se tivesse usado estratégias de fugir, né, de criar um cargo, uma estrutura de pessoal estável, que é fundamental para a educação, né? Se eu vou nos Estados Unidos, o motorista de ônibus, ele é funcionário da educação, ele é treinado para isso, ele não é de uma empresa terceirizada. Então, o que estaria acontecendo? Essa economia, na verdade, é salário que deveria estar indo para os profissionais, né? Como é o caso que está indo para os profissionais efetivos, os professores, os diretores, os coordenadores, aqueles trabalhadores concursados, e que estaria ajudando a minimizar os efeitos da pandemia. Então, muito de não estar cumprindo o MDE decorreu de estratégias, a meu ver, equivocadas, exatamente de não investir numa carreira sólida, estável para professores e demais trabalhadores da educação. A gente fez uma lista rápida aí, eu não vou ler, mas para mostrar o que falta, né? Então, só, por exemplo, 58% das creches tem parque infantil, 43% das pré-escolas, áreas verdes, só menos de 30% das creches, né? Enfrentar a mobilidade, apenas 26%, pré-escola 25%. Então, assim, biblioteca, sala de leitura, metade. Então, assim, eu estou há 32 anos aqui na Universidade de São Paulo pesquisando financiamento de educação, já venho antes. Então, quando a gente ouve a ideia de que não tem onde gastar, né, quer dizer, os dados são evidentes, a gente tem vários estudos que mostram deficiências estruturais, o próprio representante da Secretaria de Educação Básica trouxe alguns exemplos, né? São 108 mil escolas municipais no Brasil e 30 mil escolas estaduais. A gente viu o desafio para os municípios. Então, eu acho que não dá para aceitar o argumento de que não houve como gastar, até porque o acompanhamento, em geral, é feito pelo empenho. Então, quer dizer, mesmo que, eventualmente, eu não consiga concluir no ano, o empenho está sendo feito ali, é isso que os tribunais de conta mostram. Aqui eu trago o dado também, né? Os 317 foi o dado mais recente que a gente conseguiu no CIOP, quer dizer, nós estamos falando aí de 6% apenas dos municípios, né? Como eu disse, são valores empenhados, é só um estado, como já foi dito, mas é importante dizer que esse estado não cumpriu também em 2019. Ou seja, não é uma questão da pandemia. Em 2019, esse estado também já não tinha cumprido. E alguns municípios, eu não tive condições de analisar todos, mas alguns municípios também já não tinham cumprido a vinculação em 2019. Então, vocês me desculpem, mas é uma questão de gestão. E me parece questão muito específica. Eu fiz um levantamento agora, durante a fala dos colegas, rapidamente, mas a gente sente que o Rio Grande do Sul concentra muito essa questão, né? Não são todos os estados. 4 estados concentram mais da metade dos municípios inadimplentes, né? Então, assim,
tudo acho que o Senado é um espaço democrático, tem que discutir. Mas a gente observa que é uma questão muito localizada. Então, acho que a gente não pode esquecer disso. Estou concluindo, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vou concluir no tempo com chorinho. Né? Primeiro, eu acho que reforçar a ideia que é uma conquista histórica. Eu acho que a doutora Hélida já deu o caminho, quer dizer, por 300 municípios, nós vamos mudar a Constituição. Quer dizer, eu acho que os tribunais de contas, eles têm condições, o próprio representante da Federação Nacional comentou que os tribunais têm buscado caminhos. Quer dizer, não é possível a gente alterar a Constituição, mesmo que seja nos atos das disposições transitórias, para acomodar uma situação de poucos municípios. A ideia da compensação, que parece uma ideia interessante, mas eu tenho medo. Então, eu acho que eu posso dizer em nome das entidades que eu represento, a Campanha Nacional e a Fineduca, porque a gente tem um exemplo do transitório, né? Nós vimos a história do Fundo Social de Emergência, que virou o Fundo de Estabilização Fiscal, que virou a DRU, a luta que foi para tirar o emergencial, que tomava em torno de 20% dos recursos da educação. E a fusão com a saúde, não preciso dizer, eu acho que é o estrangulamento de um direito, né? Eu acho que precisaria mais dados, senadores, também. O MEC trouxe alguns dados, mas precisa ver o seguinte: esses municípios inadimplentes, o que eles fizeram? Como está o gasto? Né? A gente tem uma conquista que é o CIOP, quer dizer, o que o CIOP diz sobre esses municípios? O que a base de dados diz sobre esse município? E não é criminalizar administradores, mas quer dizer, nós não podemos mudar uma conquista que vem de 34 ao sabor de questões específicas. Concluindo, os senhores senadores devem ter recebido já hoje uma carta à sociedade brasileira feita pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma das entidades que eu represento, e eu acho que é isso. Eu quero agradecer muito aí a paciência e dizer que as nossas entidades entendem que a vinculação deve ser entendida como uma conquista, é uma jabuticaba brasileira, uma jabuticaba tão boa quanto as nossas jabuticabas que a gente chupa no pé. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos, senhor José Marcelino, pelas suas colocações aí tão oportunas e esclarecedoras. Nós estamos aqui com a presença da nossa relatora, senadora Soraya Tronic, e eu pergunto se ela quer se manifestar agora. Está faltando apenas um convidado fazer sua exposição. Mas a senadora fica à vontade, está com a agenda muito cheia. Aí, se ela quiser, pode falar agora ou pode falar após o último que falta.